Na Assembleia de Deus em Candelária, a prática de dizimar e ofertar transcende o aspecto financeiro, se tornando um ato de fé, obediência e solidariedade. Dizimar e ofertar na AD Candel é um ato de fé que sustenta a obra do Senhor, uma expressão de fidelidade a Deus e um ato de amor e generosidade para com o próximo. Essas contribuições, além de manter a igreja funcionando, impactam vidas por meio das missões e evangelismo, proporcionam cuidado aos idosos através do CIAD, ajudam os pastores no campo e mantêm o nosso quadro de funcionários. Não deixe essa obra parar. Contribua com amor por meio da maquineta que está na mão dos nossos obreiros, por crédito ou débito, por meio do QR Code fixado em cada banco ou através da nossa chave Pix 08 332 785 000101 em nome da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Realizada a sua contribuição, envie o seu comprovante para este WhatsApp que aparece aqui na tela e que Deus continue a derramar ricas bênçãos sobre a sua vida. Irmãos, sejam bem-vindos para mais uma aula da sala virtual da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Candelária, que acontece todos os domingos, das 9h30 da manhã e se estende até às 11 horas. Eu aproveito a oportunidade para convidar você, que está nos assistindo nesse momento, para se fazer presente nesta escola bíblica. Nesta oportunidade, nós estaremos estudando a 12ª lição desse trimestre, que fala sobre a carreira que nos está proposta e, como já foi dito em lições passadas, alcança desde o momento em que nós decidimos seguir a Jesus e vai até o final da nossa vida ou a segunda vinda de Cristo. O tema desta semana é a bendita esperança como marca do cristão. Esperança pode ser definida como a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. E a esperança, ela, independentemente da pessoa ser cristã ou não, ela é uma característica comum do ser humano. Todos nós, indistintamente temos esperança. Por exemplo, quando a gente ajuiza uma ação perante o judiciário, nós somos levados a agir de modo a esperar um resultado positivo deste processo. Nós temos então a esperança de vencer um processo judicial. De outra forma, se a gente estuda para um concurso público, nós passamos a nos comportar de modo a obter um resultado favorável no certame. Então, nossas ações passam a ser direcionadas por esta esperança de aprovação, por essa esperança de melhoria das nossas condições de vida. Então, a gente organiza o nosso tempo, a gente traça um cronograma, a gente passa a renunciar saídas, passa a renunciar lazeres, tudo com o objetivo de alcançar esse objetivo. Nós passamos a ter esperança de aprovação. De outra forma, se nós estamos passando por alguma enfermidade,
nós ou alguém de nossa família, nós passamos também a ter esperança no restabelecimento da nossa saúde. Passamos a ter esperança nessa cura. Eu estou exemplificando com coisas comuns da nossa vida só para afirmar que a esperança é uma característica comum a todo ser humano. Essa é a esperança comum, certo? A gente pode dizer também que a esperança, ela funciona como se fosse uma mola propulsora da nossa vida. A esperança comum do nosso dia a dia, ela nos motiva, ela nos faz caminhar em direção a algo, a um objetivo, a um propósito, a um alvo final, né? Essa é a esperança comum. Acontece que a esperança comum é uma esperança falha, é uma esperança incerta, é uma esperança que pode frustrar. Os exemplos que eu dei, por exemplo, no processo judicial, independentemente da gente ter esperança em vencer um processo judicial, o resultado dele pode simplesmente contrariar a nossa esperança. Nós podemos perdê-lo. Estudar para um concurso público, independentemente da gente ter esperança de ser aprovado, essa esperança comum pode nos frustrar. Nós podemos simplesmente ser reprovados no certame público. E a mesma coisa em relação à nossa saúde. Independentemente de termos esperança no restabelecimento da nossa saúde, independentemente da gente ter essa grande expectativa de cura, essa esperança comum pode nos frustrar, pode nos envergonhar, pode nos decepcionar. Mas o tema da nossa lição de hoje não é essa esperança comum, não é essa esperança que pode fracassar. O tema da nossa lição de hoje é a bendita esperança como marca do cristão. É uma esperança que não falha. E ela não falha porque ela não está sustentada nas coisas desta vida. Ela não está sustentada em bens terrenos, em coisas materiais. A bendita esperança do cristão, ela está fundamentada no porvir, no futuro. Ela é pautada basicamente em questões espirituais, sobrenaturais. A nossa esperança é Cristo, e Cristo não pode nos frustrar. Cristo não vai nos envergonhar. O apóstolo Paulo, escrevendo em suas cartas, ele fala muito de esperança. Ele fala, por exemplo, que a nossa esperança é a esperança da ressurreição dos mortos. No final dos tempos, os mortos que viveram uma vida segundo os princípios cristãos, segundo os ensinamentos de Cristo, serão ressuscitados. E a nossa esperança, então, é também a ressurreição dos mortos. Nós também temos a esperança da justiça. Nós vivemos um mundo de injustiça, onde o mais frágil é prejudicado e quem tem muitas posses é beneficiado. Mas a esperança do cristão também é esperança de justiça. Nós também temos a esperança do arrebatamento da igreja. Nós vivemos nesse mundo na expectativa de que a qualquer momento o Senhor pode nos arrebatar. Nós também temos a esperança da vida eterna, embora a gente possa suportar uma vida de restrições e de sofrimento. Nós conhecemos pessoas que passam a sua vida no leito, num hospital, ou com problemas emocionais, problemas de depressão. Nós temos exemplos de grandes pregadores que passaram a vida deprimidos, que passaram a vida sofrendo as intempéries, as tempestades, as vicissitudes desta terra. Mas a nossa esperança
é de que na vida eterna nós teremos também um descanso eterno, uma recompensa final. E nós também temos a esperança de ver Jesus como Ele é. Ou seja, esses são somente exemplos do que representa a esperança do cristão. Mas todos esses exemplos citados por Paulo, falados por ele, se referem a coisas não materiais, se referem a coisas sobrenaturais, a coisas espirituais. E essa esperança que nós temos, ela não nos frustrará, ela não nos decepcionará, ela não nos envergonhará, porque quem garante essa esperança é Jesus Cristo, a nossa própria esperança. Jesus Cristo é a esperança nossa. E interessante, o comentarista da nossa lição nesse trimestre, ele vai falar que essa esperança que nós temos, ela tem algumas características que nos beneficiam. Por exemplo, ela serve de advertência, porque ela nos aponta para acontecimentos finais. E ao saber que esses acontecimentos finais irão surgir, irromper, nós passamos a ter um comportamento de precaução. Então a esperança no arrebatamento da igreja, por exemplo, serve para que a gente tenha uma vida de precaução, uma vez que nós vivemos essa expectativa do cumprimento dessa profecia. A esperança também serve para nos confortar. Muitas vezes nós estamos inseridos em situações tão complicadas, em situações de tristeza extrema, de decepção extrema, de falta de esperança nas coisas dessa vida. E a esperança do cristão é capaz de nos consolar, de nos confortar. Nesses momentos de tristeza, muitas vezes, no escuro do nosso quarto, a gente lembra das promessas feitas por Cristo, das coisas que nos aguardam na vida que está por vir, e a gente se conforta e a gente se consola. Então a esperança também tem esse papel na nossa vida, o papel de nos confortar em momentos de tristeza e de escuridão. E por fim, a esperança também é uma espécie de âncora. O comentarista da lição vai dizer que a nossa esperança é a âncora da nossa alma, porque ela nos estabiliza e nos sustenta em meio às tempestades. Nós sabemos que a âncora é um instrumento de ferro, pesada, presa a uma corrente, que serve justamente para estabilizar e sustentar embarcações quando é necessário essa estabilidade, né? Seja em tempestade ou seja para ancorar num porto, perto da praia, enfim. Então, dizer que a nossa esperança é como se fosse uma âncora, implica dizer que ela serve como instrumento de estabilização e de sustentação nos momentos difíceis da nossa vida. Essa mesma esperança, também citada pelo comentarista da nossa lição, ela serviu de proteção para os nossos primeiros irmãos, os cristãos primitivos, os nossos irmãos que nós temos conhecimento, que sofreram duras perseguições, sofreram expoliação dos seus bens, foram mortos, foram colocados vivos em fogueiras, foram devorados por animais, por bestas famintas, né? Eu trouxe até um livro aqui, bastante conhecido, que é o Livro dos Mártires, que nem é um livro cristão propriamente dito, ele é um livro comum, que tem historicidade, né? É reconhecido por historiadores até, que ele fala dos mártires, né? Que são os cristãos que perderam a vida em prol do Evangelho. E é emocionante ver que essas pessoas, muitas vezes simples, sem muitos recursos materiais, entregavam a sua vida e iam muitas vezes cantando em direção à fogueira que ia queimar os seus corpos, iam tirar-lhes a vida. E essas pessoas não negavam
a Jesus. E sabe por que eles não negavam a Jesus? Em Hebreus 10:34, diz o seguinte: eles tinham no céu uma possessão melhor e permanente. Havia no coração dos primeiros cristãos, dos nossos primeiros irmãos, a esperança de que no céu eles teriam uma possessão muito superior à possessão que eles tinham nesta terra, nesta vida. E a leitura de Hebreus, ela até emociona, porque ela fala exatamente sobre isso. Eu vou ler aqui alguns versículos que falam desse aspecto. Diz o seguinte, Hebreus 10:32. Lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros momentos, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável nos céus. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Já partindo para o final da nossa lição, meus irmãos, a gente também pode dizer que a esperança, ela é como se fosse um fio condutor de toda a narrativa bíblica. A gente sabe que em Gênesis, quando da criação de todas as coisas e da criação do primeiro homem, tudo era perfeito. A natureza era perfeita. Até o momento em que veio a queda. E por meio de Adão, a corrupção entrou no mundo, não somente em nós, seres humanos, mas também na própria natureza, né? Mas logo após essa queda, existe uma promessa de redenção que aponta para o futuro. Ou seja, desde o início dos tempos, existe uma esperança guiando a história da humanidade. E essa esperança, logo após a queda, apontava para Jesus Cristo, que viria para redimir toda a criação. E de fato, Jesus veio a esta terra, morreu, ressuscitou e nos deixou então uma outra promessa, uma outra esperança, que é a esperança de sua segunda vinda. Nós então estamos nesse momento com essa outra esperança de redenção de toda a natureza. E Paulo, quando escreveu aos Romanos, que inclusive é o texto base da nossa lição de hoje, ele fala exatamente isso. Eu vou ler aqui alguns versículos da nossa lição e depois fazer uma rápida explicação. Diz o seguinte, é muito bonita essa passagem da carta de Paulo aos Romanos. Romanos 8, 18 ao 25. Porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por conta de quem a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. É interessante que Paulo, ao escrever aos Romanos, ele trata a natureza como se fosse uma pessoa. A natureza anseia e tem a esperança de libertação. E isso faz todo sentido quando a gente faz uma análise sistemática das Escrituras,
Porque a gente sabe que no início de todas as coisas, a natureza ela era perfeita, ela funcionava perfeitamente, tanto o reino vegetal, quanto o reino animal, quanto nós, seres humanos, tínhamos uma sequência vital perfeita. E isso, com a introdução do pecado no mundo, por meio do pecado de Adão, foi completamente desestabilizado. Então, coisas que não aconteciam no mundo natural passaram a acontecer. Nós passamos a ser prisioneiros da corrupção. Passamos a nascer, a crescer e a morrer e a nos corromper, tanto fisicamente, quanto moralmente, quanto espiritualmente. E Paulo diz que a natureza tem essa expectativa do cumprimento de uma promessa. A natureza, a própria natureza, tem a expectativa de libertação e ela geme até os dias de hoje com dores de parto. Inclusive nós também gememos juntamente com a natureza, esperando a nossa libertação, que ocorrerá na segunda vinda de Cristo, quando nós passaremos a viver uma vida eterna, onde a natureza passará novamente a ser perfeita e a não mais ser prisioneira da corrupção. Para concluir, meus irmãos, a conclusão desta lição é muito tocante. Ela, de fato, consegue condensar todo o aprendizado desta lição. E eu vou mais uma vez ler esse texto e logo em seguida encerrar. Diz o seguinte: lutas, dissabores, provações, morte, dentre outras coisas. O salvo em Cristo poderá enfrentar tudo isso firmado na esperança verdadeira que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim seguiremos a nossa jornada sem temor e sem temer e sem perder a fé. A história testemunhou que o cristianismo cresceu e prosperou porque os cristãos entenderam que essa vida é provisória, é passageira, sendo apenas uma parte de um todo muito maior, que é a eternidade com Cristo. Portanto, mantenhamos firme a nossa fé e a nossa esperança, porque quem prometeu é fiel para cumprir, como está escrito em Hebreus 10 e 23. E esta foi a lição de hoje. Até uma próxima oportunidade, se o Senhor nos permitir. Amém.